O capítulo 7 do Evangelho de Mateus contém um dos discursos mais profundos de Jesus, encerrando o Sermão da Montanha. Nele, Jesus apresenta ensinamentos que orientam a conduta humana, abordando desde a maneira como julgamos os outros até a importância de viver conforme a vontade de Deus. Abaixo estão os versículos desse capítulo, para que possamos refletir sobre as palavras de Cristo e aplicá-las em nossas vidas. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Versículo 7. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Versículo 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? Versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Versículo 19. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Versículo 29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não
como os escribas. O capítulo 7 do Evangelho de Mateus faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta ensinamentos essenciais para a vida cristã. Este capítulo serve como uma conclusão poderosa do sermão, abordando temas como julgamento, oração, discernimento e obediência à vontade de Deus. Jesus busca corrigir práticas erradas, incentivando seus seguidores a adotar uma vida de verdadeira piedade e justiça. A primeira seção do capítulo foca na questão do julgamento. Jesus adverte contra a prática de julgar os outros de maneira hipócrita. Ele não condena o discernimento justo, mas sim a atitude de condenar os outros sem antes olhar para as próprias falhas. É um chamado à humildade e à introspecção. Seguindo o tema da oração, Jesus ensina sobre a confiança na bondade de Deus, que ouve as petições daqueles que o buscam com fé. O trecho reforça a ideia de que, assim como um pai terreno sabe dar boas dádivas aos seus filhos, Deus, que é perfeito, dará o que é bom àqueles que lhe pedirem. Jesus, então, introduz a metáfora do caminho estreito e da porta larga. A porta estreita simboliza a vida cristã, que é difícil, mas conduz à vida eterna. Já a porta larga e o caminho espaçoso representam o caminho fácil, que leva à perdição. Este trecho destaca a importância de fazer escolhas sábias e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Os falsos profetas são mencionados como um perigo para os seguidores de Jesus. Ele enfatiza que a autenticidade da fé é revelada pelos frutos que uma pessoa produz. O que realmente importa não é o que se professa, mas sim as ações que refletem a verdadeira fé. Por fim, Jesus conclui com a parábola da casa construída sobre a rocha. Ele compara aqueles que ouvem e praticam seus ensinamentos a um homem sábio que construiu sua casa sobre uma fundação sólida. Aqueles que ouvem, mas não praticam, são comparados a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, resultando em grande destruição quando vieram as tempestades. Parte 3. Reflexão pessoal. O capítulo 7 de Mateus nos desafia a viver uma vida de integridade e autenticidade na fé. Cada versículo traz ensinamentos que, quando aplicados, moldam nosso caráter e nos aproximam de Deus. A advertência contra o julgamento nos lembra de nossa própria vulnerabilidade à hipocrisia. É fácil apontar os erros dos outros, mas Jesus nos convida a primeiro examinar nossas vidas. Quando nos voltamos para Deus em busca de purificação e humildade, nossa capacidade de ajudar os outros de maneira genuína é fortalecida. A sessão sobre oração nos ensina a confiar em Deus como um Pai amoroso, que conhece nossas necessidades e está disposto a nos abençoar. A confiança em Deus é fundamental para uma vida de fé, e a oração é o meio pelo qual expressamos essa confiança e dependência. A metáfora do caminho estreito serve como um lembrete de que a vida cristã exige escolhas difíceis, mas recompensadoras. Em um mundo onde o caminho mais fácil e popular muitas vezes se afasta dos princípios de Deus, Jesus nos chama a perseverar no caminho que leva à vida. Os frutos da nossa vida, que são o resultado de nossa fé, mostram quem realmente somos. Jesus nos ensina que não basta professar fé. Nossas ações devem refletir essa fé. Somos conhecidos pelos frutos que produzimos, e esses frutos devem glorificar a Deus. A parábola da casa construída sobre a rocha é um chamado à obediência. Ouvir a palavra de Deus não é suficiente. É preciso viver de acordo com ela. Quando construímos nossas vidas sobre os ensinamentos de Jesus, estamos seguros, mesmo diante das adversidades. Mateus capítulo 7 nos desafia a viver de maneira que nossa fé seja refletida em cada aspecto de nossa vida. Jesus nos convida a julgar menos e amar mais, a orar com confiança,
a escolher o caminho estreito da retidão, a discernir o verdadeiro do falso e a construir nossas vidas sobre a firme rocha de seus ensinamentos.